E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vai mais um episódio nano do podcast Aquarismo para Todos. Dessa vez foi um completo improviso, mas eu acho que vocês vão entender, né? Como eu falei para vocês nos outros e até nas newsletters, eu estou usando esses episódios mais curtos para pegar alguns pontos, algumas pensatas e transformar em áudio e tal, e dar uma certa até liberdade para poder criar coisas que não preenchem 30 minutos de episódio. E aí eu consigo destacar algumas coisas legais. E aí, eis que o amigo aqui da gente aqui de casa, né, a mulher dele, trabalhou com a minha mulher, inclusive, me manda uma mensagem, soube que eu, entre aspas, entendo de aquarismo, fecha aspas, e queria uma ajuda. Aí tenta adivinhar qual é a ajuda dele. Cara, e é simplesmente a pergunta que eu mais recebo desde que eu comecei a botar as caras em rede social para falar de aquarismo, que foi ali em 2021, ainda em contexto de pandemia, que eu tinha um Instagram chamado Aquarismo Supimpa, tá? E depois virou Aquarismo para Todos. Eu sempre recebo, tinha uma época que eu recebia toda semana, e todo conhecido recebe, que é: ganhei o beta, e agora? Cara, todo mundo, isso é muito comum, porque essa questão do beta, da flexibilidade, de você botar no potinho, que é um absurdo, mas enfim, colocam, fez com que a porta de entrada para o aquarista iniciante fosse um beta, ganhar um beta. E já vi caso até de beta de aniversário, né? E até o Robson, por trás lá da Base Flora, né? Um dos fundadores da Base Flora e que acompanha a gente aqui também, é um amigaço que eu ganhei graças ao podcast, falou assim: cara, tem gente que especializada em vender fêmea de beta para ser brinde de aniversário. Bizarro, né? Quanto de beta que não vai pro ralo nessa brincadeira. Mas de fato um dos principais portas de entrada hoje é um beta. Ganhei um beta, e agora o que eu faço? E eu vi isso trocentas vezes. Aqui na empresa que eu trabalho também, a minha atual chefe veio me perguntar do beta que a filha dela ganhou. Toda hora eu esbarro com alguém que ganhou um beta e não sabe o que fazer. E a gente percebe aí que existe um choque de dicas que é impressionante. Você vê que dependendo de quem dá o beta ou de que lojista procura, dá um conjunto completamente diferente. E não é nem por maldade, tem algumas dessas dicas que foram as dicas que eu dava, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? E aí eu resolvi gravar esse episódio como é que a gente faz para ajudar uma pessoa que acabou de ganhar um beta e não tem a menor ideia do nada, né? Primeiro, aí eu montei aqui um passo a passo, né? Primeiro de tudo é tentar não julgar a pessoa, né? A pessoa não sabe, ganhou, foi completamente pega de surpresa, né? E aí vale dizer, especialmente aos pais dessa criança que ganhou quando é uma criança, isso é muito comum, né? Cara, tudo bem, ok. E explicar que, por mais que seja maldade, você vê aquele beta naquele vidrinho de maionese com água, é uma coisa que foi relativamente comum, porque o beta é um peixe, o habitat dele são os pequenos rastros de água e plantações de arroz na Tailândia, né? A Tailândia ali, tem Vietnã, aquela região, mas principalmente Tailândia, né? Então, ele vive naturalmente em lugares pobríssimos de oxigênio, de tudo, né? É um bicho, tanto é que daí a resiliência do peixe se multiplica o territorialismo dele é uma defesa, né? Para ele poder se multiplicar, não deixar o outro invadir, ele defende o filhote, aquela coisa toda, né? E eu já falei muito sobre isso no episódio que eu gravei sobre beta, na segunda temporada. Depois procura aí no seu tocador ou no Spotify, a maior parte do meu público é Spotify. Vem no Spotify que tem um episódio que eu falo da história do beta e tal. Mas não vou entrar nesse ponto. Então, primeiro você explica para a pessoa: olha, ele é encontrado normal, ok, mas não é o ideal. A gente sabe que, e ao mesmo tempo, o que a gente chama de ideal, muitas vezes não é viável para a pessoa, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte: cara, é muito maldade botar beta em beteira e recomendar um aquário de 20 litros ou mais, mas nem todo mundo tem espaço e possibilidade. Então eu acho que nesses casos dá para você ter um limite mínimo mais tranquilo.
E até eu posso dizer que eu pratico isso. O meu cubinho aqui que eu tenho no escritório que eu trabalho de casa, ele é um cubinho de 20 por 20 por 20, dá 8 litros, né? Um pouquinho menos. E o Beta aqui vive bem pra caramba. Tem um filtrinho, tem plantas e tal. É uma questão aqui. Vive bem. Então eu acho que você botar um mini aquário aí na casa dos 8, 10 litros já é um bom começo aí para você falar para essa pessoa, né? Então a primeira coisa é falar que tem que ter um pouco de espaço, que embora ele não seja um peixe muito ativo, ele gosta de espaço para explorar, né? Tem essa questão, nem todo mundo fala, mas vale dizer para a pessoa, olha, realmente o Beta tira o ar da superfície, mas não é de bom tom ter um filtro. Você podendo ter um filtro é bom, mas não precisa, né? Então você inclusive você vai na loja Mundo dos Betas, que tem aqui no Rio, na freguesia, eles ficam num pote, parece que pote de bala, né? Um pote de acrílico, que deve ter, sei lá, chutaria uns 5 litros, não sei, talvez menos. E vive bem ali, mas ele tem todo um protocolo de manejo deles lá, que eles vivem bem ali. Ele, inclusive tem um vídeo, se vocês procurarem Mundo dos Betas no YouTube, tem um vídeo dele mostrando como é que ele faz a manutenção, o manejo semanal dos betas todos da loja. É interessante, tá? Se eu achar o link, eu coloco aqui na descrição desse episódio, tá? E aí, então, assim, explicar isso para a pessoa, que tudo bem, né? E aí, assim, você não vai dar uma aula de ciclo de nitrogênio para a pessoa, às vezes é demais. Então, você tem que dar um mínimo de sobrevivência, tá? O que é obrigatório dizer, né? Eu acho que o primeiro passo para ele, né, é dizer o seguinte: primeiro, a água que você for usar não pode ter cloro. E se você for, primeiro de tudo, né? Se em algum momento você vai ter que trocar água ou repor água evaporada. Então essa água não pode ter cloro. E aí você fala para os pais dessa pessoa, das duas uma, ou você compra um produto para poder neutralizar cloro e possível amônia que venha nessa água de torneira que você tenha, ou você usa uma água descansada. Você pega uma água da torneira, deixa uns 2 dias ela separada e usa essa água. Eu prefiro indicar usar um produto, tá? Aí vai depender da disposição. Mas fala, cara, isso aí hoje em dia, as pessoas não precisam nem procurar uma loja de aquarismo, vai no Mercado Livre e compra, mas eu sempre indico procurar uma pet shop que tenha coisa de aquarismo, né? Aqui no Rio tem algumas pet fan tem setor de aquarismo, como recomendar. E aí eu recomendo que eu use, que é o Pure Aqua da Base Flora, que é o que eu estou usando atualmente. Eu usava o Prime, acho o Prime caro, e o Pure Aqua eu acho melhor, que inclusive quando tem emergência aqui de amônia, eu pingo também para ajudar, né? Então a primeira coisa é falar isso. Segundo, falar, porque o peixe faz xixi, faz cocô e tal, e isso aí gera amônia. Eu não vou dar um curso de ciclo de nitrogênio, mas fala o seguinte: essa água daí você tem que trocar uma parte para poder tirar esses dejetos, né? E eu recomendo pelo menos trocar metade dessa água. Só que Beta é tão fácil fazer isso que eu, por exemplo, faço o seguinte: eu tenho uma jarrinha de 1 litro que eu uso para repor. Eu encho essa jarrinha com a água do aquário que o Beta tá. Eu tenho 2 betas aqui, o meu e da minha filha. Coloco o Beta nessa jarrinha, esvazio completamente esses aquários, né, que eu uso, coloco a água, pingo o produto e devolvo o Beta. Tão simples quanto isso. Uma vez a cada semana eu faço isso, e tão simples quanto isso, tá? Isso aí é o básico, essencial do Beta, tá? Aí se entrar num ponto não, eu quero dar uma vidinha um pouco melhor, tá? Aí eu já falo que, de repente, colocar um aquecedor, se for um aquarinho, especialmente. Acho que aquário de até 8 litros, esse que eu tenho aqui, eu não tenho aquecedor aqui, eu estou estudando, porque o Beta sofre baixa temperatura. E aqui no Rio, pelo menos nesse inverno, tá bem frio, né? Tá bem frio mesmo. E eu vou fazer um teste aqui de um aquecedorzinho pequenininho, que é para Beta, que eu comprei no AliExpress. Vamos ver se funciona. Mas eu recomendo, assim, já quer dar um pouquinho de vida, coloca um aquecedorzinho, porque o Beta é um peixe de água tropical, né? Além disso, parece óbvio pra gente, mas pro cara que caiu de paraquedas, não lave o pote dele com sabão, com detergente, nada. É só esvazie e coloca. No máximo, uma esponjinha sem nada para tirar a alga, esse tipo de coisa. Isso é importante,
tá? É importante dizer porque as pessoas não têm noção. Tem gente que vai querer lavar com detergente e esquece, tá? É um problema. O outro ponto é a alimentação, tá? A maior parte do pessoal fala que dá 3 bolinhas por dia, que não é totalmente errado, tá? Tem muito caso de beta que sofre com constipação, mas muitas vezes isso aí às vezes você acha que a constipação por alimento é o alimento que já está com bactéria, já está infectado, você bota a mão molhada, esse tipo de coisa. Mas eu não vou falar disso aí. O que eu tenho feito aqui, que eu tenho recomendado é botar umas 5 ou 6 bolinhas que ele comem até 2 minutos, dia sim, dia não. Eu aprendi isso muito com os gringos. Eles estão dando comida dia sim, dia não e tá super funcionando comigo aqui em casa. Eu acho que fica fácil botar esse tipo de manejo para eles. Eu acho que funciona perfeitamente. E o terceiro ponto às vezes perguntas de decoração. Assim, a galera vai querer botar o Bob Esponja, botar uma Ariel, alguma coisa assim. Cara, embora eu não goste, se quiser colocar, compra numa loja de aquarismo ou numa pet que tenha coisa de aquarismo, para ser uma coisa tranquila. Não compre qualquer brinquedinho. Mas eu vou sempre recomendar botar alguma planta natural fácil, que não precisa de substrato. Pode ser uma núbia, pode ser aquela microsorum ou aquela bananinha. E uma coisa importante de dizer, colocar no lugar que não tenha luz direta, por 2 motivos. Primeiro, por conta de alga, e segundo, por variação de temperatura. Tem que ser luz indireta, que é o que a gente fala para aquário normal. Mas é importante dizer isso aí, tá? Mas assim, o mais importante é isso, é fazer o mínimo para sobreviver, basicamente, fazer ele uma vez por semana e trocar pelo menos metade da água. Você usar a água descansada ou usar um produto para neutralizar cloro, amônia, metal pesado, etc e tal, e uma boa alimentação. E com isso você consegue salvar os betas. E aí, se você que é desavisado, nunca viu o podcast, jogou essa busca no Spotify e deu de cara com esse episódio, cara, isso aqui é o básico. Se você quiser, tem mais conteúdo aqui, você pode escolher. Manda um comentário aqui no Spotify ou onde quer que seja, ou manda e-mail pra gente, aquarismo para todos, podcast@gmail.com, e eu tiro as dúvidas, tá? Mas é isso. Esse episódio aqui serve para você que está começando agora, por conta de um aniversário, um presente de um parente, uma coisa assim. E se você se interessar, tem bastante coisa aqui para você poder ouvir, ou pode trocar mensagem comigo aqui, para você continuar aquarismo se você entende que é interessante. Ok, gente? Um abraço para todo mundo, e a semana que vem eu acho que vai ter newsletter, provavelmente vai ter. Eu vou deixar alguma coisa escrita, eu vou estar de férias, mas eu vou deixar escrito, e vou ter alguma outra coisa mais para frente, antes de eu voltar definitivamente em agosto. Tá ok, gente? Um abraço para todo mundo e até lá.